Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre poupar para gastar e sobre como o consumo cai ao longo da vida. Contexto, o foco é a tomada de decisão. O principal pensador é o Franco Modigliani, que viveu entre 1918 e 2003. Antes, em 1936, John Maynard Keynes publica a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, propondo uma função matemática simples para descrever o consumo. Em 1978, o economista keynesiano Alvin Hansen prevê estagnação de longo prazo na economia dos Estados Unidos. Depois, em 1978, o economista americano Robert Hall cria a função para descrever o consumo no Zella, confirmando potencialmente a versão da teoria de Milton Friedman. Em 1982, os economistas americanos Robert Hall e Frederick Mishkin dizem que famílias seguem uma regra básica, prática ao planejar seu consumo. As famílias destinam uma porção variável de sua renda atual ao consumo. Isso porque os indivíduos são racionais, olham para o futuro e não gostam de choques. Consumam conforme suas expectativas de renda pela vida, não a renda atual. Poupam quando jovens e usam as economias quando velhos. Nem sempre, né? E o consumo cai ao longo da vida. Consumo, né? Não os gastos. Em 1936, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda do John Maynard Keynes pôs a questão do consumo em posição central. Se a procura total na economia é crucial para que ela funcione bem, os grupos que compõem essa procura têm grande importância. Os gastos públicos ficaram sob o controle do governo. O investimento das empresas foi relacionado à taxa de juros, mas o consumo das famílias representava um desafio maior. Keynes afirmou que as famílias consomem uma fração de sua renda e guardam o resto. E as famílias ricas poupam mais. Quanto mais rico, mais dinheiro poupado. Quanto mais pobre, menos dinheiro para se poupar. Menos sobra, né? Aliás, ficam na maior parte das vezes devendo. A proporção do gasto de todas as famílias determina o tamanho do multiplicador. A quantia que o gasto do governo aumenta quando executado. Ele cria empregos e renda que são multiplicados pelo gasto daqueles que receberam emprego e renda adicional e desse modo influi na economia em geral. Para os economistas keynesianos, o efeito multiplicador está por trás da maneira como a economia se move no tempo entre crescimento e recessão. Por essa razão, é fundamental obter um quadro preciso do consumo. A teoria de Keynes faz três previsões empíricas. Primeira, as famílias ricas poupam mais que as pobres. Segunda, com o tempo, à medida que a economia cresce, a quantia que as pessoas gastam sobe menos rapidamente do que a renda, pois as famílias estão mais ricas e assim gastam proporcionalmente menos. Terceiro, em decorrência disso, as economias mais ricas se tornarão cada vez mais letárgicas. Quando o consumo cai em relação à renda, reduz-se o multiplicador e a economia começa a estagnar. Então, outros temas relacionados ao homem econômico, empréstimo e dívida, é um multiplicador keynesiano, expectativas racionais. Fala de poupança de uma vida. Contudo, as previsões teóricas não combinaram bem com a realidade. A relação entre consumo familiar e renda no longo prazo mostrou-se estável em países diversos, ao invés de baixar com o crescimento. Ela flutuou em curtos períodos, mas não se alterou de modo palpável em nenhuma direção. Após a Segunda Guerra Mundial, os economistas previram a estagnação, mas em todo lado as economias melhoraram. Duas soluções desse mistério tiveram aceitação. Ambas diziam que indivíduos racionais não consomem cegamente a renda atual, mas olham para o futuro e criam expectativas de quanto devem poupar. Em 1954, o economista italiano Franco Modigliani disse que isso estava relacionado com as etapas da vida. Quando são economicamente ativas, as pessoas poupam para a velhice. Quando mais velhas, elas usam a poupança. Tentam manter constante o consumo, reduzindo-o com o tempo. Isso ficou conhecido como hipótese do ciclo de vida. 3 anos depois, o economista americano Milton Friedman propôs a teoria correlata de que as pessoas reduzem o consumo ao longo do tempo, deixando-o próximo de sua renda permanente, expectativa de ganhos futuros baseada sobretudo na riqueza presente. Qualquer renda extra é transitória e será poupada no que se conhece por hipótese da renda permanente. Avanços mais recentes nas teorias de consumo sugerem que, de fato, os consumidores tendem a usar regras práticas e outras formas de comportamento não racional ao tomar decisões sobre quanto gastar e quanto poupar. Só aproveitamos a aposentadoria quando temos fundos para substituir a renda. Franco Modigliani disse que a consciência disso nos faz poupar para permitir um consumo constante na idade mais avançada, né? Gerações sucessivas parecem ser cada vez menos econômicas, segundo Franco Modigliani.
Franco Modigliani nasceu em Roma, na Itália, em 1918. Estudou Direito na Universidade de Roma, mas trocou por Economia. Em 1938, Mussolini aproveitou leis antissemitas e Modigliani, antifascista ferrenho, mudou-se para Paris e depois para Nova York com sua mulher, a ativista antifascista Serena Calabi. Ele sustentou sua crescente família vendendo livros enquanto estudava. Lecionou em várias cadeiras antes de se tornar professor titular de economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, famoso MIT, né? Em 1975 ganhou o Prêmio Nobel por sua análise pioneira da poupança e dos mercados financeiros. Após sua morte, em 2003, o economista Paul Samuelson disse que ele foi o maior dos macroeconomistas de todos os tempos. As obras-chave dele, de 1954, Utility Analysis and the Consumption Function, com Richard Bloomberg, de 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, com Merton Miller, e de 1966, The Life Cycle, Hypothesis of Saving. Então é isso aí. Isso é um pouco da economia no pós-guerra, de como o consumo cai ao longo da vida. Eu tenho consumido menos, mas tenho gastado mais. Eu nunca saí tão pouco, nunca bebi tão pouco, né? Tenho tentado poupar. Esse ano eu estou conseguindo até dar uma poupadinha aí. Esse ano não, né? Do meio do ano pra cá. Espero melhorar. E à medida que o tempo vai passando, eu tô ficando mais velho, né? Isso é um fato. Procurando gastar menos, ostentar menos, gastar com supérfluos menos ainda. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer os 238 já inscritos no nosso canal, aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja aqui nessa plataforma e outras redes sociais, aqui no YouTube e em outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.